que nós devemos ter com os falsos mestres. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, começa assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça. Porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Por isso que a gente ora pelos alimentos, por tudo que nós vamos comer. A gente ora santificando tudo. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e de boa teologia que tem seguido. Boa teologia que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade, santidade. O exercício físico o exercício físico de fato é de algum valor. No entanto, a santidade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Aqui já quebrou as pernas dos calvinistas. O Senhor é Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Paulo dá a ordenança ao seu servo Timóteo. Transmite o que eu estou ensinando. Ninguém menospreze o fato de serem jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que foi dado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvará a tua própria vida, como a de todos os que você ouve. Eu acho que nunca foi tão necessário, em outros tempos, uma mensagem como essa, como está sendo necessário hoje. Nós estamos vivendo dias que precisamos de vacinas. E o que temos aqui hoje é uma vacina da parte de Deus para os momentos que nós estamos vivendo. Nós estamos rodeados de falsos ensinos e de falsos mestres, de falsos proclamadores. E a internet, ela deu voz, ela deu amplitude aos falsos mestres e falsos ensinadores e às falsas doutrinas. Os púlpitos das igrejas estão recheados de espiritismo, catolicismo, cabala, goétia, esoterismo, tudo que você pode imaginar está saindo da boca dos pregadores. Doutrinas de confissão positiva, ensinamentos de mentalização, hipnose clínica, hipnose conjunta, e quando você vai assistir, você começa a perceber, não, mas essa frase aí é de Karl Marx, essa frase aí é de fulano, essa frase aí é de ciclano. Os pastores, ao invés de citar a Bíblia, agora passaram a citar trechos de filósofos ou filosofias. Esses dias eu vi um pastor citando pensamentos de Nietzsche,
Friedrich Nietzsche. Nietzsche é o camarada que escreveu alguns livros interessantes. Um deles, The Antichrist, é onde ele chama Deus de déspota do deserto e Jesus de filho de uma rameira. É isso mesmo. Nietzsche também escreveu livros terríveis. Foi lendo Nietzsche que Hitler decidiu fazer o que fez. E eu estou vendo pastores citando e mencionando filósofos e etc. A Bíblia Sagrada já não é mais suficiente em muitos púlpitos do mundo. Mas depois de falar sobre as qualificações dos líderes na igreja, o apóstolo Paulo volta agora suas atenções para o caráter e a obra do próprio ministro num contexto de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é um movimento amplo, como um efeito dominó de abandono da fé. Em muitos anos, em todas as épocas, as pessoas abandonam a fé. Mas a apostasia vai acontecer num período, como um efeito dominó, que as pessoas irão abandonar a fé uma após outra, isso num número muito grande. O apóstolo, prevendo uma grande apostasia no final dos tempos, ele agora vai nos ensinar a identificar se estamos sendo enganados ou não. E alguns pontos devem ser destacados aqui à guisa de introdução nesse texto vacina do apóstolo Paulo para dias de apostasia, como são dias que vivemos hoje. Primeiro, o perigo das falsas doutrinas, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ver, verso 1 ao versículo 4. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, desviarão da fé, e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja bem, o que o apóstolo está nos ensinando aqui no versículo 1 é que as falsas doutrinas têm um poder corrosivo, um poder destrutivo e mais destrutivo que a perseguição. Inclusive, perseguição não destrói a igreja. Eu li uma matéria agora essa semana da igreja na China, que eles disseram que apesar da perseguição, a igreja na China está vivendo o seu maior avivamento. A sedução da serpente, ela é mais letal do que o rugido dos leões. Ou seja, a palavra enganosa, a palavra sedutora, as falsas doutrinas são como as falas da serpente. E alguns pontos são importantes para você identificar aqui, e são eles: o tempo em que surge a falsa doutrina. O apóstolo Paulo diz que as falsas doutrinas iriam surgir nos últimos dias. E por causa dessas falsas doutrinas, as pessoas iriam se desviar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. É impressionante as distorções que nós vemos que surge na boca das pessoas. É só você ler os comentários de posts na internet. Por isso que eu não vou mais na igreja, por isso que eu não acredito mais em pastor, por isso que agora eu oro em casa. Nem oro em casa coisa nenhuma. Por isso que eu não acredito mais em nada, por isso que eu só acredito em Deus. Ou seja, essas pessoas se desviaram da fé porque elas ouviram de alguém que é possível viver sem congregar. Você já percebeu que nos últimos tempos as pessoas, os falsos mestres e falsos ensinadores, estão atacando as coisas sagradas? Atacando ceia, atacando dízimo, atacando liderança, líder, autoridade espiritual, atacando congregar. Se você acaba com esses pilares, realmente você não precisa de igreja, não. Se você acha que não precisa de um líder, de um pastor, como a Bíblia ordena que você tenha, se você acha que não precisa dizimar, se você acha que não precisa de dízimo, de ceia, agora já nem precisa em outras situações de casamento. Esses dias eu vi um pastor dizendo que casamento para Deus é 2 pessoas de maior se juntar. E isso é o que, meu irmão? Isso é o desvio, é a apostasia. Uma coisa interessante que o apóstolo nos ensina aqui, que essas falsas doutrinas, que sempre existiram, elas seriam polarizadas nos últimos dias. Elas ganhariam amplitude
E só a internet pode fazer isso possível. Hoje você não precisa sair por aí distribuindo folhetos apócrifos. Hoje o Facebook, o Instagram e pior ainda, o YouTube, proclama os falsos ensinos, assim como também nos dá a oportunidade de proclamar os verdadeiros ensinos. Por enquanto, eles não tiram do ar as palavras verdadeiras, mas escute o que eu estou dizendo, vai acontecer. Já tenho dados de pessoas tirando mensagens importantes do ar, ou do YouTube tirando mensagens importantes do ar. Então, as falsas doutrinas são como o seduzir da serpente para Eva. Elas são enganadoras, elas vêm de bocas melosas, elas vêm de bocas sedosas, bocas sedutoras. E o tempo que elas surgem são tempos como o nosso. O Espírito diz que nos últimos dias as pessoas apostatariam da fé. Por quê? Dariam ouvidos a demônios, a espíritos enganadores e a espíritos de doutrinas de demônios. Irmão, muita coisa que você ouve aí, saem das bocas da serpente, da boca da serpente. Preste atenção. Qualquer coisa que atrapalhe a sua espiritualidade, que atrapalhe a sua vida com Deus, que atrapalha a sua vida de oração, que tira do seu coração aquela vontade de melhorar com Deus, qualquer coisa nessa conotação é espírito de demônio. Qualquer pregador que minimiza a santidade, que minimiza a espiritualidade, é espírito de demônio. Por que um pregador vai na internet ou para a sua igreja e diz assim, olha gente, eu estou aqui para dizer que masturbação não é pecado. Nós temos isso. Ora, se o cara acha isso, guarda para ele. O povo já ama uma libertinagem, agora você vem e prega a libertinagem. Pare para você pensar na gravidade de tais afirmações. Olha gente, eu estou aqui para dizer que você pode ouvir o tipo de música que você quiser, que não é pecado. Irmãos, eu tenho uma posição sobre música, mas tem coisas, veja, a raça humana, ela já é progressa e pregressa. Ela é progressa para o pecado e pregressa para a santidade. Agora, quando você vem pregando a pregressidade, pregando o retrocesso espiritual e o avanço do pecado, você está sendo usado como boca do diabo. Deixe-me te dizer, você, querido líder, não é mestre. Você, querido líder, não é, querido, uma pinóia, você não é profeta. Você é um falso mestre e um falso profeta. E o que você está ensinando é doutrina de demônio. Eu nunca vi, em 22 anos pregando o evangelho ao redor do mundo, tanto espírito do anticristo atuando e agindo no corpo de Cristo. O espírito do anticristo, ele possui algumas características. Primeiro, ele vai atacar as escrituras. Então você veja pessoas atacando a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Esses dias eu vi uma live, dois camaradas dizendo que a Bíblia não é um livro para Deus. Não é um livro sobre Deus, é um livro sobre os homens. É os homens que é o centro da Bíblia. Ah, tá bom. Aí você que está ouvindo do outro lado, deve identificar esse tipo de coisa. Qualquer pessoa que minimiza a santidade, que minimiza a espiritualidade, é um espírito do anticristo. Ele está ensinando doutrinas de demônio. Então ele coloca ali na sua doutrina um pouquinho de verdade, um pouquinho de mentira. Um pouquinho de verdade, um pouquinho de mentira. Alguém esses dias me perguntou se essas pessoas sabem que são falsos mestres. Ora, elas são enganadas pela serpente e elas repetem o que a serpente diz. Você acha que um falso mestre vai dizer, gente, eu estou aqui porque eu sou falso mestre? Evidentemente que não. Uma das características do falso mestre, Jesus mencionou, é que eles começam bem, terminam mal, e o final deles é escândalo e morte. Mas vamos continuar o nosso tema aqui. O tempo que surgem as falsas doutrinas, mesmo
que o Espírito Santo tenha inspirado o apóstolo Paulo, os alertas que estão aqui para nós são para os presbíteros e pastores da igreja de Éfeso acerca dos falsos mestres. Isso está registrado em Atos capítulo 20, versículo 29 a 30. Agora o apóstolo Paulo está levando esse mesmo alerta, que estava registrado em Atos 20 e 29, ao seu servo discípulo Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso. Em terceiro lugar, isso é muito importante, a fonte de qual procede as falsas doutrinas. O apóstolo Paulo diz que essas falsas doutrinas procedem de demônios. Demônios. O único que pode ensinar, trazer inspiração, é o Espírito Santo. E ele se contrapõe aos espíritos não santos. A única doutrina saudável e não prejudicial é uma que vem da exposição completamente bíblica. A grande vantagem de você pregar um sermão expositivo é que os irmãos acompanham exatamente o que está na Bíblia. A desvantagem para o pregador é que o sermão expositivo, ele não traz glória para o pregador, o que é muito bom, mas ele traz glória para a Escritura. E quem está por detrás de todas as heresias? O apóstolo Paulo diz que quem está por detrás de todas as heresias são os espíritos enganadores. Mas também no versículo 1, em quarto lugar, o apóstolo nos traz o resultado do que as falsas doutrinas promovem. O resultado é: muitos abandonarão a fé. É muito triste. Você vê pessoas que já foram pastores e agora defendem causas LGBTs na internet. Pessoas que já pregaram, que já discipularam e agora postam fotos bebendo em bares ou cantando músicas profanas. Pessoas que já serviram a Deus, que já foram exemplo, que já foram testemunhos. Isso é apostasia. E sabe o que é apostasia? É quando a mente é cauterizada. Então, quando você vai falar ou vai pregar para essas pessoas, elas já têm a resposta na ponta da língua. É triste você ver irmãos que foram tão amantes das coisas de Deus, agora se comportando como pior que o incrédulo, porque nem todos os incrédulos, ou a minoria deles, são profanos e devassos. A maioria tem moral ainda, tem senso de moral. Apostasia corresponde a esse tempo, em que pessoas pecam cada vez mais e obedecem cada vez menos. Em quinto lugar, a atitude com que os falsos mestres promovem as falsas doutrinas. Versículo 2 diz assim: sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas. Por quê? O pecado dos líderes são os mestres do pecado. É o mais hipócrita, porque o líder peca é o mestre porque ele sabia, ele deveria ser o primeiro a saber que aquilo que ele está promovendo deveria ser aquilo que ele estivesse proibindo ou pregando contra. Mas também é o mais hipócrita, porque o líder muitas vezes condena em público aquilo que ele faz no secreto. Por isso que a Bíblia chama esses falsos mestres, no versículo 2, em primeiro lugar, de hipócritas. A palavra hipócrita no original é artista, ou seja, há muitos líderes fazendo um teatro em cima do púlpito. Há muitos líderes que propõem uma santidade que eles não vivem. A Bíblia Sagrada afirma que a palavra de Deus só é verdade na boca do verdadeiro líder, do verdadeiro pregador. A Bíblia diz que na boca do falso mestre, a palavra de Deus não é verdade. Ou seja, ele pode pregar sobre o Espírito Santo, as pessoas não ficarão cheias do Espírito Santo, não tem efeito. Ele pode pregar sobre santidade e as pessoas não buscarão a santidade.
Ele pode pregar sobre arrependimento e as pessoas não irão se arrepender. Por quê? Ele é hipócrita. A palavra de Deus na boca dele não é verdade. E o hipócrita é também mentiroso. E em terceiro lugar, ele tem a mente cauterizada. O que isso quer dizer? Ele está me ouvindo agora e ele está me rebatendo. E sabe como é que funciona esse rebate? Aí, ó, legalista. Olha, isso aí não é evangelho. Isso aí não é esse tipo de coisa. Ou seja, religiosidade agora virou seguir a Deus com paixão. Sabe, as pessoas chamam de religiosos aqueles que não gostam de faltar culto, aqueles que são fiéis a Deus em tudo, aqueles que adoram, aqueles que priorizam Deus. Mas você sabe qual é o sinônimo de religioso? Religioso é aquele que faz a coisa automaticamente, religiosamente. Religioso, na realidade, é aquela pessoa que tem nome de crente, mas não é crente. É aquela pessoa que vai na igreja quando põe na telha, ou vai só para tomar a ceia, ou vai a cada 2 meses. Tem religioso que não vai na igreja e dá o dízimo. Você sabia que tem gente que vai para o inferno e dizima? Eu conheço gente que ele é tão místico quanto o dízimo, que ele dá o dízimo para manter a segurança das suas finanças. É como um espírita pagar um passaporte para um guia. O religioso é aquela pessoa que no seu coração, ele não é apaixonado pelo Senhor. Mas o que ele faz? Ele ataca os que são e os chama de religioso. A Bíblia chama esse tipo de gente de mente cauterizada, hipócritas, mentirosos. Por quê? Porque ele tem uma vida mentirosa. A família dele é mentirosa, ele tem segredos escusos, passados nunca confessados e pecados nunca abandonados. Meu irmão, nunca vivemos tanto escândalo no meio do povo evangélico como estamos vivendo hoje. E nos católicos também. Essa semana explodiu nos noticiários do mundo inteiro uma orgia com bebidas, orgia gay, com bebidas no seio do Vaticano. Mas isso não é lá no Vaticano, isso acontece também no meio evangélico. O que acontece? O católico vai lá e ouve isso e fala, não quer saber mais de religião. O evangélico vê os escândalos que são promovidos e diz, não quero mais saber de igreja. Agora deixa eu te falar um negócio, o escândalo é necessário. Mas a Bíblia Sagrada diz em 2 coisas sobre escândalo, agora preste muita atenção. Ai daquele por quem veio o escândalo, ou seja, o cara que escandalizou, ele vai se ver com Deus. Em segundo lugar, ai daquele que promove o escândalo, é o tal do compartilhar a má notícia. Tem gente aí que pensa que está fazendo um serviço a Deus, compartilhando e promovendo desgraça, compartilhando e promovendo escândalo, mas também não tem o que você fala ou faça com pessoas com mente cauterizada. Essa semana teve um debate na internet, ou semana passada, não sei, e o debate era o seguinte: mulher foi estuprada e agora está grávida. Ela tem ou não tem o filho? Mas vocês não estão prontos para essa conversa. Isso num post cristão. Um pastor postou. 90% dos comentários estavam defendendo o aborto. Não importa a situação. Veja bem, quem vai defender a vida que está lá? Qual é a culpa da vida que está lá? Eu sei que o assunto é polêmico e etc., mas aborto é assassinato de profetas. Quantos profetas nasceram no mundo de histórias tristes? Você já percebeu que todos aqueles que defendem aborto são os que já nasceram? E agora eles têm vida suficiente para defenderem um aborto? Então nós já temos líderes e pastores pregando abertura e abrindo, defendendo abertamente o aborto. Teve um que disse, eu sei que aborto é proibido na Bíblia. Se eu estiver pecando, eu estou pecando conscientemente.
São coisas como essas, meus irmãos, que nós devemos pregar. Você que me assiste, nós não estamos aqui para citar nome, você nunca vai me ver dizer isso, mas a Bíblia nos manda trazer ensinos mostrando o que é falso ensino e falso profeta. A atitude dos falsos profetas, em primeiro lugar, é serem cheios dos demônios. Em segundo lugar, é repassar esses ensinamentos de demônios. Para quê? Para confundir. E a Bíblia chama isso de falsas doutrinas. A Bíblia diz também que eles têm a mente cauterizadas, ou seja, os falsos mestres são como atores. Eles representam um papel diferente da vida real deles. No púlpito eles são uma coisa, na vida real é outra coisa. Fazem uma coisa e vivem outra, são o que a Bíblia chamou de hipócritas. Eles jamais irão revelar a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira intenção. Ao contrário, eles se escondem por detrás das máscaras, e não é um trocadilho pelos dias de hoje, né? Para enganar as pessoas. A palavra grega para cauterização que nós temos aqui é cauterizo, e traz a ideia de marcar com ferro quente. Ou seja, a pessoa que tem a mente cauterizada, ela tem uma cicatriz marcada pelo ferro, que nunca mais vai sair. Essa é a verdadeira apostasia também de Hebreus, no capítulo 6, versículo 4, da pessoa que tem o conhecimento das coisas do Espírito, provou o dom celestial, o dom do Espírito e recaiu. Ele teve uma marca na sua consciência, a consciência dele foi cauterizada, e agora ele realmente crê naquela droga, aquela porcaria de ensinamento que ele faz, ou que ele está dando para destruir a igreja. Nós estamos vendo aí líderes com canais na internet com 1.500.000 seguidores, enganando e destruindo a igreja do Senhor Jesus. A minha mensagem, ela não é direcionada para converter os falsos mestres, é direcionada a você, crente, que alimenta essas redes de destruições em massa, chamados falsos mestres com seus falsos ensinos. Vocês deveriam ter vergonha, mas a Bíblia também diz que o povo se acercariam de mestres segundo as suas próprias vontades. Por isso que eu digo que falso mestre, falso profeta é juízo de Deus para falso crente. Eu quero trazer para o meio evangélico uma frase que eu coloquei na política essa semana. Um povo corrupto não pode exigir políticos honestos. Falsos crentes não podem exigir verdadeiros líderes. Quem ama a mentira, vá com os mentirosos. Quem ama a prostituição, vá com os prostitutos. Quem ama o adultério, vá encontrar a igreja que não pregue contra isso. Mas se você ama Cristo, se acerque de onde a palavra de Deus é proclamada, onde a santidade é divulgada, onde a vida de oração é estimulada, porque a sua alma pode estar em perigo. Corra, meu irmão, corra para salvar a sua alma, porque esse povo está destruindo a igreja, mas devastando, como milhões de gafanhotos devastam uma lavoura, com as suas teologias mesquinhas, egoístas, teologias que faz as pessoas se voltarem mais para a terra do que para o céu, faz as pessoas quererem, não exigir, pensarem que podem exigir de Deus qualquer coisa. Pessoas que mesmo em tempo pandêmico como esse que estamos vivendo, não conseguem pregar uma mensagem bíblica. Caterização da mente, ou cauterização da mente, é alguém afirmar com os lábios o que ele nega com a vida. É a palavra de Deus não ser verdade na boca dessa pessoa.
A Bíblia chama isso de consciência morta. Sabe, não é difícil você identificar falsos mestres ou falsos líderes. A Bíblia diz que eles deixam um rastro de morte e falso testemunho. Eles terminam mal o ministério. Na Bíblia, terminar mal tem um conceito diferente dos nossos dias. Por exemplo, não é terminar mal no sentido de morrer por amor a Cristo. Não é terminar mal no sentido de ficar pobre, porque por amor a Cristo. É terminar mal no sentido de não terminar bem o proposto e a missão que Deus colocou para ele. Cauterização é afirmar com os lábios e negar com a vida. Os falsos mestres têm uma falsa ética. Eles não são exemplo de família, eles não são exemplo de espiritualidade, eles não transmitem segurança espiritual, eles não transparecem honestidade na fala deles. Eles são falsos mestres. Em sexto lugar, nos versos de 3 a 5, as distorções que as falsas doutrinas provocam, versos de 6 a 5. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro. Olha o que o apóstolo está falando. Se você pregar a verdade, você vai ser um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé, e olha isso, e da boa teologia que tem seguido. O que seria aqui, meus irmãos, uma boa teologia? É o ensino verdadeiro regado com o poder do Espírito. Inclusive eu digo que avivamento é teologia pegando fogo. Boa teologia não é uma teologia mágica, fabulosa, é uma teologia bíblica, que se fundamenta somente naquilo que está escrito. É o literalista, é o biblista, é a pessoa que lê como se lê, crê como se leu, fala como se leu. Ele não faz curtucionismo, florianismo. Ele crê no que a Bíblia diz e acabou. Ele não descredibiliza a Bíblia, porque hoje a igreja está desse jeito, ó, dessa forma. E quando eu falo a igreja, não estou atacando a igreja santa e imaculada, estou atacando a igreja que está ruindo. Ela está dessa forma, ó. As pessoas não conseguem mudar de vida, elas mudam de teologia. Mudam o que crê. Antigamente, você pregava contra pecado, e as pessoas mudavam de vida. Hoje você prega contra pecado e as pessoas mudam de igreja. Olha o ponto que chegamos. Se você estiver numa igreja que o pastor confronta seu estilo de vida, fica ali, irmão. Você pode não ir com a cara do pastor. Segurança espiritual você tem. Agora, se você estiver numa igreja que o pastor sabe que você tem vida dupla, que você tem amante, que você mente, que você engana, e ele deixa isso acontecer, e deixa isso permanecer, você sabe que além dele ser um falso profeta, um falso mestre, você é um falso crente. Irmão, tem que ter amor demais para confrontar o estilo de vida das pessoas. Se você sabe, vocês ainda não têm filhos, os de lá de trás têm uns 8. Mas vocês sabem que quando você tiver que corrigir seu filho, o seu amor tem que estar nível hard. Ainda mais se for uma menina. Se for um menino, é mais fácil dar um... Né? Porque o homem não pode ser mimizento. Então você dá logo e para de chorar, menino, olha o choro. Agora, a menina, se olha, você vai dar, ela vem assim... Você tem que ter muito amor para dar na bunda. O amor, ele é no seu ápice maior, exemplificado, quando você tem que corrigir. A Bíblia diz que Deus ama aquele que Ele corrige. A Bíblia diz que se você amar a correção, Deus trata como filho. A Bíblia diz, não desmaieis quando por Deus for açoitado. A palavra é aqui, ó, açoitado. Porque aquele que ama a correção, Deus trata como filho.
E aquele que não ama a correção não é filho, é bastardo. Você acha que a correção de Deus vem por quem? Por um papagaio? Pelo seu cachorro? Ou vem pelo vizinho? A correção de Deus, ela vai vir pela boca dos verdadeiros mestres que veem os desvaneios e desvio da igreja e corrige. Pastores, você que tem um afã, uma ânsia desesperada de ser o queridinho da igreja, e por isso você só fala o que as pessoas gostam, o que suas almas aceitam, você está destruindo a igreja e não construindo. É evidente que até um porco, se toda vez que ele for no chiqueiro levar paulada, ele nunca mais volta. Por isso que a pregação é: corrige, exorta e encoraja. Exortar, a palavra exortar é trazer para perto. Corrigir é confrontar, mas a Bíblia também nos manda encorajar. Graças a Deus eu estou vindo aí de uma série, de algumas mensagens de encorajamento. Mas hoje o Senhor quer falar com a igreja de modo geral. Escute isso, meu irmão. A Bíblia fala que existem distorções terríveis. A Bíblia diz que os falsos mestres fazem do casamento coisas abomináveis, judaizam a igreja, mistura a pangelância indígena com o kardecismo francês, com a macumba africana, com o catolicismo romano e com o cristianismo de Jerusalém, põe no liquidificador e bate, e agora toma o evangelho. É isso que estamos vendo hoje, um evangelho mistificado, misturado, um evangelho do ponto de contato, um evangelho que faz as pessoas amar as coisas, ter fé nas coisas, ter fé naquilo que se toca, não ter fé espiritual, ou no Deus invisível, Deus Todo-Poderoso. Aí quando Deus vem e fecha a igreja, não sabe por quê. Não adianta os pastores se desesperarem nesse momento. Só vai acabar quando Deus quiser. A verdade é que Deus deu um upgrade na igreja. As mega churches agora são do mesmo tamanho das pequenas. Igrejas com umas estruturas absurdas. Se tem condição, amém. Mas do que adianta agora? Será que nós não percebemos que Deus usou, e essa situação hoje é um aferidor de certo e errado, de quente, de frio, de verdade, de mentira? Essa mistura nasce um codimento perigoso, uma heresia perigosa chamada gnosticismo, que devastou a igreja do primeiro século, e agora ele está hoje de novo, porque o gnosticismo é uma mistura de muitas crenças. E nós tínhamos pregadores, apóstolos, que o livro do Apocalipse chama de falsos apóstolos, gnósticos. Arrasou a igreja, gente. Pra você ter uma ideia, 50 anos depois do avivamento de Éfeso, com Paulo, a igreja já tinha abandonado o primeiro amor. O gnosticismo está no Brasil hoje, escondido por falsas doutrinas, escondido por falsos ensinamentos. Meu Deus, o que alguns cantores, porque tem muitos cantores gospel, são uma benção, mas o que alguns cantores gospel estão fazendo? Fecha a tua matraca. E aí você vai na internet, o cara tem milhões de seguidores, aí a pessoa defende causas antibíblicas, causas anti-espirituais. Para ele, espiritualidade é anti-espiritual, e espiritualidade é religiosidade. Parem de destruir a igreja, e você, pare de dar ouvido para esse tipo de gente. Tome vergonha na tua cara e se converta. Eu gosto dessa menina, ela representa Jesus.
Como assim? Que Jesus que ela está representando? Porque ela não confronta? Ah, não, mas Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ué, tem como separar um do outro? Quem vai para o inferno, o pecador ou o pecado? Então Deus odeia o pecado que você pratica, mas te ama. Isso te livra do juízo futuro? Não te livra. Porque esse pecado que Deus ama está incrustado na sua prática. Deixa eu te falar uma coisa, eu conheço pessoas que ao longo dos anos, Deus vem corrigindo, Deus vem falando, mas não resolve. Então Deus começa a fazer essa pessoa perder tudo que tem, a perecer, a perder saúde. Por quê? A pessoa fica à mercê. Ela vive a própria sorte, ela está debaixo do espírito de engano, cauterizado. Não me tenha por arrogante, ou nem fique com raiva de mim. Tem que ter muito amor a Deus para pregar esse tipo de mensagem. E menos amor pelo seu ministério e reputação. Os gnósticos são grupos que proíbem o que Deus aprova e aprova o que Deus proíbe. Isso é chamado na Bíblia de gnósticos. Por quê? Porque eles têm uma mistura na fé deles de um monte de religião. É o que nós chamamos hoje de esoterismo, ou nova era. A nova era engloba todas as religiões, o chamado esoterismo. O que mais tem hoje é pastores, pregadores esotéricos, pastor Emerson, pregando. Gente com a mistura de doutrina, gente que vai para o púlpito com o misticismo judaico, o espiritismo judaico na cabeça, o cabalismo, pregando doutrinas de demônios. Paulo chamou aqui, ele falou para Timóteo no verso 7, de fábulas profanas, coisas do tipo, Adão e Eva eram irmãos siameses, teu nariz. Não, Adão tinha uma outra esposa antes de Eva, até esqueci o nome agora, me lembrei. Lilith. Lilith é o teu focinho. Sabe de onde você leu isso? Você leu isso do Talmud, dos cabalistas judaicos. Só que o povo de Deus não tem entendimento bíblico suficiente, que esse falso mestre de uma figa está pregando misticismo, cabalismo judaico em cima do púlpito. E ele fala, nossa, que revelação, é porque você, seu crente, bobo, besta, não lê a Bíblia e cai numa baboseira dessa. É assustador. Quanto falso ensino em cima do púlpito. Esses dias eu ouvi um dizendo que o dom do Espírito, em Hebreus 6:4 ali, provou do dom de Deus, é a ceia. Ah, meu Deus. Oh, Jesus amado. Esses dias eu vi um outro dizendo que 666 era Nero lá daqueles dias e não tem um anticristo nada hoje. Um outro dizendo que Jesus não iria voltar não, gente. Tira isso da cabeça, desfaça as malas. Gente, qualquer crente cheio do Espírito Santo, ele não precisa ter muito conhecimento bíblico. Ele ouve o negócio e aquilo não cai bem. É como comer um negócio e na hora já fazer um estrago no estômago. É morte na panela, ô cidadão, é morte na panela. Deixa eu te falar, eu sei que os dias de hoje nos pedem que muitas mensagens traga conforto, consolo, mas as mensagens mais duras para o povo de Deus na sua época, era quando eles estavam exilados, era quando eles estavam perseguidos e presos e sendo mortos. Nem por isso os apóstolos deixou de, por exemplo, trazer um ensino como esse, tão grave e tão sério. Ai, mas eu vou lá para aquela igreja porque lá, você nunca vai dizer isso, mas em suma é isso. Ah, mas lá não tem esse negócio de seja proibido isso, seja proibido aquilo outro, então lá a gente pode fazer o que quiser. Um dia o irmão chegou, pastor, posso beber? Eu falei, pode. Posso fumar? Eu, pode. Então posso mentir? Pode. Posso adulterar? Também.
Eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Você só não pode ir para o céu fazendo tudo isso. Irmão, seja honesto. Eu vou chegar lá no céu. E o Senhor vai me chamar: Hernandes, vem aqui. Você foi muito duro. Você pegou pesado demais. Não era para toda hora ficar confrontando isso e aquilo outro. Você acha que tem essa chance? Então nós somos taxados de pregar uma mensagem sem amor, porque nós estamos preocupados com a salvação da sua alma, meu irmão. Aonde estão os pregadores à moda antiga, que evangelizava pregando a volta de Jesus? Inclusive, onde estão os pregadores da volta de Jesus? Onde estão os pregadores do arrependimento? Onde estão os pregadores da santidade? Eles estão aí, mas são poucos. Vamos caminhar. O valor que você tem que dar para a sã doutrina. Sã doutrina é a doutrina sana, santa. Dos versos de 6 a 16. O apóstolo Paulo contrasta aqui o falso mestre com o verdadeiro pastor. E ele nos mostra qual é o papel do pastor que vela pela verdade e cuida do rebanho. Agora preste atenção. Agora o apóstolo Paulo vai nos dar a clareza de como identificar falso mestre de verdadeiro pastor. Em primeiro lugar, versos de 6 a 7. A atitude do pastor em relação a falsas doutrinas. Versos de 6 a 7. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro. Então, ou seja, você que está me assistindo, mas por que o pastor Hernandes prega esse tipo de coisa muitas vezes? Porque a Bíblia manda: pregue sobre os falsos mestres, pregue sobre as suas falsas doutrinas. Então, orientando aos irmãos sobre as falsas doutrinas, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé, e olhe bem, da boa teologia que tem seguido. Primeiro que o apóstolo Paulo deixa claro aqui que um pastor ele tem que ter um certo nível de estudo bíblico. Esse negócio, não, eu não preciso de teologia. Como não precisa, irmão? Olha o que Paulo está falando, que o bom mestre, pastor Emerson, ele tem que ter uma boa, uma saudável teologia. Está claro aqui. Que o pregador da palavra ele tem que ter estudo, ele tem que estudar sempre. Quer conhecer um verdadeiro pastor? Peça para ver a biblioteca dele. Tem pastor aí que tem uma biblioteca sofrível. Viu? Vocês, ao longo da vida de vocês, vocês devem investir em bons livros. Nem que compre um a cada 6 meses. Mas bons livros. Porque isso é eterno, isso fica para os seus filhos. Eu tenho livros que são dos meus avós, pai, está lá. O livro fica para sempre. São livros que você vira e mexe, você corre lá e faz as suas pesquisas. Mas é bom livro. Tem uns livros aí que são os mequetrefe. Mas o apóstolo aqui diz que o pastor da igreja deve e precisa se posicionar em relação aos falsos mestres e seus ensinamentos perigosos. Eu tenho uma posição. Eu não debato pessoas. Eu debato ideias. Eu não falo mal de gente. Eu falo mal do que eles ensinam. Eu não cito o nome de igreja, não cito o nome de pessoas, não fui chamado para isso, mas eu fui chamado para rebater pensamentos errados e doutrinas erradas. Nós debatemos ideias e não pessoas. Eu acho errado eu vir aqui no púlpito e ficar citando nome de igreja, nome disso, daquilo outro, em vez de pregar a palavra. Porque quando eu prego a verdade, você tem que ter inteligência e sabedoria o suficiente para identificar do que e talvez até de quem eu estou falando. E se você ouve um monte de besteira e conhece essa doutrina, você vai falar, aquele pastor falou isso, aquele disse aquilo, que absurdo, é disso que o pastor, que a palavra de Deus está falando. Então é isso, dessa forma, nós faremos e fazemos um ensino saudável da Bíblia, que Paulo chama aqui de boa teologia. No verso 6, parte A,
o apóstolo diz, alerta a igreja sobre os enganos das falsas doutrinas. Ele diz, e expondo esses enganos, você será verdadeiramente um ministro de Cristo. Irmão, você não tem noção o temor que eu tenho na minha vida. Senhor, não me deixe escandalizar. Senhor, não me deixa, meu Pai, chegar ao final da carreira e descobrir, meu Deus, meu ministério terminou uma vergonha. Eu tenho um temor das pessoas que me ouvem. Então isso me mantém com os olhos ao Senhor, pela tua graça, me mantém de pé, pela tua graça, me deixa eu estudar a sã doutrina. Como é que eu sei? Eu vou lá, estudo uma coisa, vou lá e vejo o que os teólogos estão dizendo, vejo a vida dos teólogos, vejo os ensinos deles, se tem coerência ao longo dos anos, e aí eu vejo, gente, isso aqui é coerente na boca de teólogos coerentes, porque tem teólogo que muda a teologia igual muda de roupa, não tem coerência. Mas a Bíblia Sagrada diz assim, que o verdadeiro pastor e mestre, ele sempre irá advertir o povo acerca do perigo das falsas doutrinas e da apostasia. Irmão, tira da sua cabeça, você pode estar com raiva agora, mas você que acha que esses ensinamentos de demônios, que não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa congregar, que coisas que são antibíblicas, isso é de demônio, tira da sua cabeça, escuta o que eu estou falando, pelo menos a última vez na sua vida. Veja bem, qualquer coisa que alguém pregar, que não tem um embasamento bíblico ou histórico, você deve jogar fora. Porque tem muita coisa que não é doutrina, mas é histórico, é conceitual, aí vira acadêmico. Mas doutrina tem que ser bíblica. Muita coisa nos une, algumas nos separam. A falsa doutrina é uma das que nos separam, que faz eu não ter comunhão com você. A Bíblia diz que a esses nem saudais, esses falsos mestres, que ensinam falsas doutrinas. Paulo diz na parte B do versículo 6, segue a sã doutrina, alimentando-se com a boa palavra da fé e com a boa teologia, boa doutrina que tem seguido. Primeiro, o pastor se alimenta da palavra, depois ele alimenta o rebanho da palavra. Primeiro o pastor é um estudante da palavra, depois ele ensina a palavra. Só ensina bem quem aprende bem. Jamais podemos combater as heresias sem estarmos calçados com a sã doutrina. Não podemos combater o erro sem estarmos comprometidos com a verdade. O homem de Deus deve nutrir a sua mente antes de nutrir a mente dos demais. Quem não está pronto para ouvir, não pode se levantar para ensinar. Quem não lê, não tem o que pregar. Por isso que Paulo diz no versículo 7, rejeite as fábulas. A palavra fábula aqui é a palavra grega para definirmos historinhas místicas. A palavra fábula aqui é modos, que significa historinhas místicas, porque o judeu ama essas historinhas místicas, sobre os fatos do Velho Testamento. Ou seja, boa parte dos judeus são místicos. Você sabia que tem judeus que, ou seja, o misticismo judaico, cabala e etc., goétia e muitas outras, creem em reencarnação? Você sabia que a reencarnação vem do judaísmo? O ensino, a doutrina da reencarnação. Você sabia que os maiores feiticeiros do mundo vêm do judaísmo? De tantos reis na Bíblia Sagrada, fala para mim quantos não foram feiticeiros e místicos. Poucos foram servos de Deus. Muitos consultaram demônios, outros fizeram imagens para demônios, outros fizeram templos para demônios, outros eram cheios de demônios e pronto.
Mas também, no verso 7b e no verso 8, o compromisso do pastor em relação à santidade pessoal. Olha o que ele diz. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios insensatos. Exercita-te, porém, na santidade. E ele diz no verso 8, o exercício físico, de fato, tem algum valor. No entanto, a santidade para tudo é proveitosa, porque ela vai progredir, ela vai levar para você a promessa da vida futura. Veja bem, das 15 ocorrências da palavra esebes, que é traduzido aqui por piedade e santidade, esebes do grego, no Novo Testamento, 13 se encontra nas cartas pastorais de Paulo. Das 15 ocorrências da palavra santidade ou piedade, 13 se encontra nas cartas pastorais de Paulo, e 9 delas só em 1 Timóteo. Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso. Aquela igreja que em Apocalipse o Senhor disse que abandonaram o primeiro amor. Trata-se de um conceito muito importante na igreja do Senhor Jesus. Pregar a santidade hoje é arcaico. Se você tivesse ali, festa de máscara, festa de não sei o quê, festa, estava assim de jovens. Mas como vocês são um casal que preza o discipulado, o acompanhamento e a cobrança da santidade, tem muitos que não gostam. Você já viu, jovem, quando ele está sozinho, ele corre para um point, porque quando ele arruma um namoradinho, namoradinha vaza. A prova que o seu namoro não é de Deus é que ele te afastou de Deus. Só que depois volta todo rasgado, todo ferido e machucado, amargurado por causa desse namoro. Infelizmente, tem sido assim. Mas como o jovem é teimoso com o pai, não vai ser com a gente. Tem que deixar ele vir depois, a gente abraça, cuida e passa mel na ferida. O sentido básico da palavra santidade, piedade aqui é reverência, piedade é respeito. O pastor é um homem que tem respeito ou reverência a Deus. A vida do pastor é a vida do seu ministério. Você não separa ética de teologia. A minha ética deve ser dirigida pela minha teologia. Ou seja, sua piedade pessoal é o fundamento da sua autoridade espiritual. Um pregador piedoso é um pregador que tem temor a Deus. E a piedade dele, pessoal, é o fundamento da sua autoridade espiritual. Nos versos de 9 a 11, a atitude do pastor em relação à obra de Deus. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação. Verso 10. Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Meu irmão, por que você está trabalhando e pregando o Evangelho? Qual é a sua preocupação nos dias de hoje? O pastorado é uma vocação para o trabalho, e não uma plataforma de privilégios, meus irmãos. Vou dizer de novo, pastorado é uma vocação para o trabalho, e não uma plataforma de privilégios. O pastor não pode ser um homem indolente, preguiçoso. Ele deve trabalhar e empenhar-se ao máximo em sua tarefa de levar pessoas a Cristo. Ai, mas ele esgota. Ai, mas ele se decepciona. Você já sabia disso antes de entrar no ministério. Toda pessoa que vai entrar no ministério, a Bíblia diz, avalie. Avalie os custos, avalie o ministério. A Bíblia diz que você seria perseguido. Nós somos a escória do mundo. Nós somos o sal da terra e não doce de leite do mundo. É algo que o povo quer cuspir e não engolir. Ou seja, você sabia
que pastorado é uma vocação dura. Ora, eu disse esses dias, se o pastorado é uma vocação solitária, quando a igreja está cheia, imagina nesses dias. Mas o que você faz? Vá para Jesus, vá para a cruz, você tem um parceiro, você tem o Espírito Santo. Para de mimimi em rede social. Vá chorar aos pés da cruz. Foi Ele que te levantou, Ele que cuida de você. O povo, por natureza, segue a massa. O povo foi ingrato com os profetas no Velho Testamento, foi ingrato com os profetas no Novo Testamento, foi ingrato com Jesus crucificado, foi ingrato com os apóstolos, vai ser ingrato com você. Então não espere. Jesus falou: Pedro, tu me amas? Se você me ama, apacenta a minha igreja. Ele não diz, ame a igreja para apacentar a igreja. Ele diz, se você não me amar, você não vai apacentar a igreja. Ele diz que o amor que você tem pela igreja, deve estar ligado ao amor que você tem por mim, senão você não aguenta. É o nosso amor por Jesus que faz manter você à frente de uma obra e de um trabalho, meu irmão. Em quarto lugar, dos versos 12, o compromisso do pastor em ser exemplo para os seus fiéis. Veja o versículo 12. Ninguém menospreze o fato de serem jovens. Isso é para mim, tá? Serem jovens. Mas procura ser exemplo para os fiéis. Como que eu devo ser exemplo? Primeiro, na palavra. O pastor deve ser exemplo no ensino. O seu povo deve gostar de ouvir o que sai da boca do seu pastor. Para isso você tem que estudar. Não fica reclamando aí que o seu povo ouve outro pregador. Estuda a Bíblia e pregue. Para isso você tem que ter conhecimento. Deixa dessa coisinha ralinha. Aprofunda-se na Escritura. Passe a pregar sermões positivos, que eles acompanham junto com a Bíblia. Aí está resolvido. O problema dos sermões positivos, você tem que estudar para pregar. Tem que, no mínimo, estudar o texto que você vai pregar. Inclusive, a escola bíblica está fazendo um estudo expositivo de livros, né, pastor Emerson? Agora está em Tiago. Isso é expositivo. Isso é chamado de teologia bíblica. Toda teologia é bíblica, mas teologia que segue só a Bíblia e não também as regras. Ele diz, procura ser exemplo para os fiéis na palavra. Segundo, no comportamento. Terceiro, no amor. Quarto, na fé. E quinto, na santidade. Eu vou ler de novo. O pastor, ele tem que ser exemplo para os fiéis nessas coisas. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na santidade. Na palavra, o líder espiritual não pode tropeçar na própria língua. Seu linguajar precisa ser puro, suas palavras precisam ser verdadeiras. O líder não pode ser malicioso, suas palavras não podem ter duplo sentido, nem piadas que não convêm. Hoje já fala palavrão em cima do púlpito. Veja vocês que nós temos gente que fala palavrão, conta piada imoral e etc. em cima do púlpito. Olha como nós estamos cercados de falsos mestres. Segundo, no procedimento, a ética, a vida do líder é a vida da sua liderança. A vida do líder precisa ser o avalista das suas palavras. Esse líder deve ser irrepreensível na conduta, em contraposição aos falsos mestres que professam conhecer a Deus. Líder, nesse momento é complicado, tem muita gente devendo, mas essa dívida que adquirimos nesse período não é por nossa culpa. Mas tem gente que tem o dom, o talento de dever, o talento de ter o nome sujo, o talento que não pagar o que deve. Quem é um mau devedor? Que tem um bom devedor. Todo mundo deve hoje, ainda mais na atual situação. Mas é aquela pessoa que na boca dele está assim, ó, quando isso tudo passar, a primeira coisa que eu vou fazer é pagar minhas dívidas. Ele tem no coração dele que ele precisa pagar o que ele deve, porque ele é homem, ou uma mulher digna. Ele é um pai de família. Mas tem gente que deve para todo mundo.
e sai de férias. Posta na internet. Aí você vai falar, eu estou sem dinheiro. Irmão, preste muita atenção no que eu estou dizendo. Nós precisamos ser exemplos em tudo. Testemunhas em tudo. Tem que ter brilho na cara. Hoje até eu ia pregar uma outra mensagem, o Espírito Santo me mandou ali na hora de pregar essa, chamada integridade inegociável, sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abedênego, íntegros. Não negociaram a integridade deles. Tem crente aí, com condição boa, recebendo o seguro do governo de R$600 por mês. Tem gente aí que tem empresa recebendo. E eu não sei quem é aqui não, porque se eu souber, eu fico louco. E se diz crente. Eu conheço crente que não para no emprego 6 meses. Eu não vou trabalhar hoje não, porque eu não estou bem. Rapaz, um pai de família honrado não fala isso não. Um pai de família, eu não estou bem para não trabalhar hoje. Um dia, eu estava comentando sobre isso em Brasília com meu irmão, pastor Waik, minha cunhada, que é filha de paraibano, brava, rastadora de facão, chegou e falou assim, se um dia, seu irmão, ficasse com essa fuleiragem, meu irmão é trabalhador, eu não estou bem, saí desse trabalho porque eu não me senti bem, eu ia pegar ele pela brusa, 6 da manhã, 7 da manhã, e levar ele lá no quarto, com os 2 filhos dele, não está vendo? Daqui um pouco eles vão acordar, eles querem comer e querem beber, vá caçar sua turma. Meu irmão, deixa de vadiagem. Se você leva o nome de homem de Deus, presbítero, líder de alguma coisa, dê exemplo para sua mulher, para os seus filhos, porque se os seus filhos e a sua mulher, às vezes, daqui um pouco não quiser vir mais na igreja, a culpa é sua, que é um péssimo exemplo de homem de Deus. Pergunta para o meu filho o que ele quer ser. Ele quer ser pastor. Mas hoje tem meninos aí, filho, eu não quero ser pastor, igual meu pai, Deus o livre. Ou então, como sofreu meu pai? Perguntando para minha filha, você quer ser pregadora do evangelho, quer ser cantora? Ela fez assim. Já entendi. Não entendi se era pregador, de gritar, ou se era de cantar. Porque a vida do líder é a vida do seu ministério. Filhos não faz o que a gente manda, filho faz o que a gente faz. É uma vergonha o que vemos hoje aí. Esses dias, um irmão foi convidado para ir numa de nossas igrejas, por um de nossos líderes. E o camarada falou, olha, vai lá na minha igreja. Falou, quê? Naquela igreja lá, que tem aquele determinado pastor, não era o pastor da igreja, era um dos pastores, que faz isso e isso, e me xinga todo mundo na rua, e faz escândalo, fala palavrão, que me xingou tudo, lá eu não piso nunca mais. Irmãos, nem todos podem dizer que seguem e se arriscam. Ao longo do meu ministério, eu fui mudando muita coisa na minha vida para me enquadrar. Eu sou uma pessoa muito temperamental. Mas graças a Deus, há uns 2 anos eu estou limpo. Não bati em ninguém, não criei briga com ninguém. Estou limpo, não tive recaída. Porque para mim, irmão, ser bravo, não pisa no meu calo, para mim isso era motivo de orgulho. Hoje é de vergonha. A Bíblia diz que o homem de Deus tem que ser manso. Mansidão não é burrice. A Bíblia diz que Moisés era manso. E matou o egípcio na hora que tinha que matar. A vida do líder, a palavra do líder, ela deve ser exemplo. Em segundo lugar, no procedimento. Em terceiro lugar, no amor. O amor é o distintivo do cristão. A marca mais eloquente do líder é como ele mostra, pelas suas atitudes, que ele ama o próximo, ama a Deus, ama a família dele. O líder cristão precisa ter um profundo apego pelos seus irmãos em Cristo e também pela sua família. Na fé, o líder espiritual precisa ter uma fé sem fingimento.
Ele deve confiar em Deus e ser fiel. A fé dele tem que ser indestrutível. Mesmo que por dentro ele estiver ferido, ele tem que transferir fé para os demais. Por isso que é uma vocação solitária. Em quinto lugar, na pureza. Éfeso era o centro da impureza sexual. O jovem Timóteo enfrentava muitas tentações nesse sentido. Se ele deveria, nesse ponto, no versículo 4, ser puro. Ele deveria se mostrar puro perante aquela cidade de tanta impureza, indecente, a cidade grega. A palavra grega para pureza aqui é ragneia, que significa integridade de coração. Não é uma integridade mostrada. Não adianta você ser puro, não cantar nenhuma mulher e ser viciado em masturbação e pornografia. É uma pureza de coração. Integridade de coração. Nos ensina que não basta não cometer o adultério, prostituição. Tem que querer ser puro. Guardar o coração. Isso significa pureza. Também o compromisso em relação às Escrituras, versos 13 ao 15. Aguardando, enquanto aguarda as minhas chegadas, aplica-te na leitura e na exortação do ensino. Então eu deixo aqui para os irmãos, eu sempre falo para os meus alunos, eu cobro, vocês precisam ler. Senão vocês não vão. Veja, ele pega a leitura e a exortação e ao ensino. Então, em relação à Escritura, Timóteo precisava tomar 3 atitudes: leitura pública das Escrituras, que é a pregação, o exercício dos dons espirituais e o progresso espiritual. Verso 15: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o seu progresso. Tipo assim, nossa, como o pastor Timóteo cresceu, para que o povo testemunhe o progresso dele. E aqui eu concluo, termino dizendo, as 2 coisas específicas neste ponto que devemos nos dedicar: sua vida e a santidade. Embora a vida decorra da doutrina e a ética cristã seja filha da teologia, se um ministro do evangelho não velar por sua vida, ele cairá em descrédito. Então nós não podemos separar ortodoxia de piedade. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que está com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta. Ele tem uma doutrina perfeita e uma ética diabólica. Satanás tinha uma doutrina. Satanás caiu do céu, o pastor dele era Deus. Judas tinha uma doutrina, mas ele não tinha piedade. Tem muita gente que anda, que tem uma doutrina perfeita, uma doutrina perfeita e não tem piedade. Está com Deus em doutrina, mas com o diabo em santidade. Tem Deus só na cabeça, mas Satanás na conduta. Viva a palavra de Deus, meu irmão. Vive as Escrituras. Viva o que a Bíblia Sagrada nos sugere. Agradeça pelos líderes que te ensinam o caminho, ainda que sejam eles duros. Ah, meu Deus, eu sou da época que os pastores eram velhos, hoje não são velhos, mas os pastores eram velhos, tinham um culto de doutrina, que era às terças-feiras, e naquele culto de doutrina era de porta fechada, e o pastor disciplinava, doutrinava, punha no banco, dizia quem ia tomar da ceia e quem não tomava. Então você ia para o culto de doutrina, era o culto que se mesmo faltasse, aí já no outro culto de doutrina, ele que ia ser doutrinado. Então a igreja era assim. Então você chegava lá, e o pastor apontava e falava do cabelo da irmã, e falava da irmã que pôs brinco. Gente, e as igrejas eram assim. Televisão, a irmã agora vai ser disciplinada porque comprou uma televisão. E os pastores eram velhos. Gente, vocês não viam esses pastores rirem. Até hoje eu não sei se meu avô ri, seu pai ri, seu avô ri.
Você já viu seu avô rir? Eu nunca vi meu pai rir. Na cabeça deles tinha que ficar assim. Então eles pegavam o microfone, igreja amada, imensurável noiva de Cristo. Ei, menino, senta aí. Ô, irmã, vai cuidar do seu filho. Era desse jeito. Então, pastor, se o jovem saísse da linha, e os cultos de jovens, chamado de mocidade, era assim, ó. Sabe por quê? A igreja avançou, saiu desse legalismo, mas ela se lambuzou com a liberdade. Plantou uma vinha e se embebedou. Mostrou que o povo não estava pronto e não tem maturidade para a liberdade. Não tem. Esses pastores, se um político fosse lá pedir voto para ele, mas ele não punha político em cima do púlpito nem morrendo. Na minha igreja não se prostitui. Os prefeitos comiam na mão deles. Os vereadores, eles tinham respeito na cidade. Ali a casa do pastor João não sei do quê, do pastor Chico não sei das quantas. Hoje, meu irmão, sabe por quê? Porque soltou demais gente indouta e você lança para o diabo essas pessoas. Gente que tinha até um certo conhecimento, mas não tinha preparo emocional, preparo ético. Não tem história, não tem as costas largas. Por isso que toda igreja tem que ter um período probatório. E período probatório é engraçado, é você entregar o cara para ser tentado. Vocês estão em probatório. Você nunca viveu tanto desafio na sua vida, nem é só o trocadilho de 2020, como você está vivendo agora o seu probatório, porque eu mandei você para o deserto para ser tentado pelo diabo. É o probatório de cada um. Ele tem que viver as tentações dele e passar por elas para depois ele ser aprovado. Você quer saber se o cara pode ser pastor com você? Manda ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Ele teve que ser provado. Esse não é um momento bom. É um momento que você passa lutas financeiras, lutas emocionais. Você pensa, não sei se eu nasci para ser pastor. Aí o diabo fala com você, porque você está ouvindo a voz do diabo no deserto. Mas quando termina aquilo, vai definir as suas atitudes. Lá na frente tem a prova ou a reprova. Vamos orar a Deus.